A paz do Senhor Jesus esteja com você, minha irmã, esteja com você, meu irmão. Estamos em tempo de Páscoa. E ao folhear os evangelhos, assim, querendo saber, querendo conhecer as narrativas da ressurreição, ou sobre a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, alguns detalhes chamam a nossa atenção. O detalhe que chama mais atenção é a resistência dos discípulos, até do pessoal mais próximo a Jesus, de acreditar no fato da ressurreição. É quase que eles não queriam acreditar naquele fato, embora Jesus desse vários sinais de que ele havia, de fato, ressuscitado. É a típica mania nossa de seres humanos, de que quando a gente coloca alguma coisa na cabeça, olha, para tirar, precisa de muito esforço. Na cabeça dos discípulos, a imagem de Jesus morto na cruz foi uma imagem assim, definitiva. Pronto, na cruz Jesus morreu, acabou a ilusão, a esperança que ele havia que ele havia suscitado estava morta. Para Jesus, então, convencê-los de que ele havia, de fato, ressuscitado, foi um esforço muito grande. E, de uma certa forma, isto favoreceu a nós que viemos depois dos apóstolos. Porque se de um lado chama a atenção esta resistência dos discípulos em acreditar na ressurreição de Jesus, por outro lado, outro destaque que chama a nossa atenção é a dedicação, o empenho de Jesus em mostrar, provar para eles que ele havia ressuscitado e, ao ressuscitar, estava junto com eles e de uma forma agora que ninguém mais podia tirar. Ou seja, a presença de Jesus junto aos céus, junto àqueles que nele acreditam, era uma presença constante e que ninguém mais podia mexer. E aí a gente começa a analisar essas tentativas de Jesus de convencer os seus discípulos a respeito da sua real presença ressuscitada. Tem alguns traços muito comuns nestas aparições. O primeiro traço, importantíssimo, Jesus se faz presente quando o grupo está reunido. A insistência sobre a união do grupo, a insistência sobre o grupo estar reunido em comunidade. Quando o grupo está reunido em comunidade, Jesus se faz presente, lembrando, inclusive, e realizando uma das instruções mais profundas e mais proveitosas que Jesus havia dado, onde 2 ou 3 pessoas estiverem reunidas em oração, eu estarei presente no meio delas. A presença de Jesus na comunidade, a presença de Jesus ressuscitado na comunidade. Mas esta presença é acompanhada por outros traços interessantes. O primeiro traço, a presença de Jesus trazendo paz.
A presença de Jesus que saúda os seus discípulos sempre com a saudação do Shalom, da paz abundante, da vida abundante. E a confirmação da presença de Jesus gera no grupo alegria. Afasta e afugenta o medo. A presença de Jesus dá ao grupo uma nova coragem, uma nova alegria. Ilumina a face dos discípulos, ilumina a vida dos discípulos, coloca neles uma nova coragem. Outro traço interessante, Jesus sempre se dedica a confirmar aquilo que as Escrituras haviam, a Bíblia havia dito a respeito do futuro Messias. Ou seja, Jesus ensina os seus discípulos, dá aos seus discípulos a lupa certa, a chave certa para ler a Bíblia. Muita gente, às vezes, faz esta reclamação. Eu gostaria de ler mais a Bíblia, mas eu fico confuso, eu não consigo entender. Jesus dá uma dica preciosa. Tudo o que está na Bíblia fala e direciona à pessoa salvadora de Jesus, ou seja, àquela vontade que Deus carrega de ver o ser humano liberto de toda opressão, tanto moral principalmente, quanto também de toda forma de opressão política e social. A vontade de Deus é ver o ser humano vivendo livre e em plenitude. O apóstolo Paulo, na carta aos Gálatas, vai dizer exatamente esta frase: é para a liberdade que Jesus Cristo libertou vocês. Então, é com esta perspectiva, com esta chave, que deve ser lida a palavra de Deus, a vontade que Deus tem de ver o homem, o ser humano, independentemente de onde ele se encontra, vivendo livre e em plenitude. O terceiro traço que Jesus usa, o terceiro recurso que Jesus usa para convencer da sua real presença entre os seus amigos, é o fato de partir o pão. Entre nós, ocidentais, o gesto da partilha do pão tem importância, sim, tem uma importância de solidariedade, mas entre os orientais este gesto adquire uma dimensão mais profunda. Quando um sujeito reparte do seu próprio pão com um comensal, ele está dizendo: você ocupa um lugar tão importante na minha vida que do mesmo pão que eu como, eu quero que você também come. E eu fico imaginando que Jesus devia fazer este gesto de partilha do pão com uma intensidade no seu olhar tão grande que marcava as pessoas. O evangelista Lucas nos conta de 2 discípulos que, ao passar o dia junto com Jesus, conversando com ele a respeito da Bíblia, só foram reconhecer que aquele interlocutor era Jesus quando ele partiu o pão. Agora, eu quero trazer isso tudo para a nossa realidade hoje. Nós temos uma celebração quando a comunidade se reúne. A celebração começa com uma saudação da paz do Senhor Jesus Cristo. Segue com uma proclamação da palavra de Deus.
e alcança o seu ponto alto no gesto do partir do pão e a celebração da Eucaristia, da qual nós devemos participar, não por imposição, não como se fosse um simples ritual ou um rotineiro ritual. Tem gente que diz, eu não vou mais à missa, é sempre a mesma coisa. É a mesma coisa para quem na missa não é ainda um encontro pessoal com Jesus Cristo, pessoal e comunitário. Se você vai à missa com esta intenção e com este objetivo de se encontrar com Jesus e Ele está ali, esperando por nós para realizar conosco este encontro, você pode ter certeza, nenhuma missa é igual. Não somente nenhuma celebração eucarística é igual, como você sai daí renovados, como saíam os discípulos depois do encontro com Jesus. O seu desejo agora vão testemunhar esta vida nova. Tocava o coração deles com uma profundidade tão grande que eles de fato saíam cheios de coragem, de confiança, anunciando este tempo novo. O Senhor Jesus ressuscitou. Ele nos visita quando nós estamos reunidos para nos dar a paz, para nos repropor a sua palavra, para repartir conosco o mesmo pão do qual Ele se alimenta e depois nos envia. Vocês serão as testemunhas desta vida nova. Que a paz do Senhor Jesus permaneça com você e com todos aí em sua casa.